vou falar hoje de maneira categórica, irmão, sobre os dons do Espírito. Então eu poderia te dizer que a maior parte dessa mensagem de hoje, se não 90%, chegando aos 95%, aleluia, vai ser ensino. Hoje eu vim aqui para ensinar, amém? No final nós dá uma pregada aí, levanta com tudo, aleluia. Mas o meu foco hoje aqui é ensinar, é fazer desse auditório basicamente uma sala de aula. Então se você trouxe material, você pode anotar. Se você trouxe material digital, você vai anotar. Eu pedi também, como são muitos versículos, não tem nem como eu citar todos hoje aqui, eu pedi para o pessoal da mídia, eu já passei todo o esboço dessa pregação para eles poderem disponibilizar também na internet, para que você possa meditar e estudar um pouco mais a respeito desse assunto. É um desafio a gente pegar em 50 minutos e falar desses 9 dons do Espírito, mas é possível, amém? É possível, porque a gente já teve 3 cultos, então se deu certo nos 3 vai dar nesse, aleluia, amém? Glória a Deus. Então eu gostaria de convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Aí você fala assim: puxa pastor, mas é a primeira vez que eu estou aqui, e já vai ser esse ensino pesado de cara. Meu irmão, eu te garanto, você vai sair daqui na convicção de que Deus te ama, porque o propósito dos dons é evidenciar Cristo e manifestar a bondade de Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Vamos lá. Se você chegou lá, diga: estou preparado. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, em algumas versões seja anátema. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pausa, antes da gente entrar, presta atenção nisso aqui. Percebe então que Paulo está fazendo uma introdução a respeito dos dons, para uma igreja na qual eles se moviam nos dons. A igreja de Corinto não tinha falta de dom, eles se moviam, só que eles se moviam de maneira desordenada. Eles se moviam de tal maneira de que o incrédulo, ele até entendia o sinal que estava acontecendo, mas ele não conseguia compreender nada do que acontecia. Então era literalmente uma bagunça no meio dos dons, tudo bem? Por que eu estou dizendo isso? Tem muitas pessoas que pegam esse momento onde Paulo está ajustando alguns parafusos ali, apertando algumas coisas, e falam assim: olha, ele está reprimindo os dons. Ele não está reprimindo os dons, ele está colocando ordem em algumas coisas, ele está colocando uma instrução. Por quê? Porque o povo de Coríntio, ou seja, da Grécia, eles eram politeístas. O que é isso? Eles acreditavam em muitos deuses. Então você percebe que Paulo aqui, ele é taxativo, ele é insistente, toda hora ele fala: é o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito, é um só Espírito, é o mesmo. Ele fala um monte de vezes isso aí. Por quê? Porque o povo da Grécia achava o quê? Um orava em outras línguas, é um Deus. A outro profetizava, é outro Deus. Aí chovia, é o Deus da tempestade. Aí acontecia, a árvore crescia, é o Deus da árvore. Tudo era um Deus diferente. O que é isso? É o politeísmo. E Paulo, ele está trazendo tudo para uma coisa só, que é o Deus ao qual nós cremos, amém? E o nosso Deus, ele é um só, mas que se manifesta em Pai, Filho e Paulo é tão categórico no ensino que você percebe que ele faz essa inferência aqui. Olha só no versículo 4, ele diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então aqui ele está citando o Espírito Santo, amém? Versículo 5, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Na Nova Aliança você vai perceber que Senhor é muito atribuído à figura do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, será que ele está falando de Jesus? Efésios capítulo 4 vai falar que aquele mesmo que desceu às profundezas, foi o mesmo que subiu, foi assunto aos céus, e ele designou ou deu dons ministeriais aos homens. Ou seja, quando ele está se referindo a ministérios e Senhor, ele está falando de Jesus Cristo. E depois ele ainda fala também o quê? Olha só, versículo 6, há diferentes formas de atuação. Eu gosto da versão que diz operação, ok? Mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então Paulo, de maneira categórica, ele consegue trazer tudo para Deus, e mostrando também que Deus é um que manifesta em três. Paulo foi espetacular nesse ensino, amém, gente? Glória a Deus. Agora, outra coisa que é importante, antes que a gente aprofunde nos 9 dons, vai ter pessoas dentro do cenário teológico que vão dizer que não são apenas 9 dons do Espírito. Vão falar assim: olha, mas em 1 Coríntios 12, Paulo não falou que são apenas 9, ele citou 9, mas não quer dizer que é apenas 9. E, meu irmão, tem um fundinho de razão isso aí, só que é possível perceber algumas diferenças, tá? Por quê? Porque você vai perceber,
1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, se eu não me engano, em diante, ou mais para baixo, e Romanos capítulo 12, versículo 3 ao versículo 7, você vai perceber que são falados a respeito de alguns dons espirituais, de profecia, vai falar de línguas, etc. Mas falam também outros, que não estão em Efésios 4 e não estão em 1 Coríntios 12, tais como liderar, exortar, contribuir. Quem aqui está me entendendo? Então é possível perceber que existem algumas outras coisas que fazem parte desse pacote todo que Deus dá livremente para todo ser humano, ou seja, para a igreja, mas eu não caracterizaria como dom do Espírito, como diz em 1 Coríntios 12, 12 do versículo 1 a 11 que a gente está lendo. Eu diria que esses demais aí, essas demais atuações, eu chamaria de operações divinas, tudo bem? Mas nós não vamos brigar por isso, irmão. Tem gente que achar que tudo é uma coisa só, tudo bem. Eu prefiro categorizar, eu prefiro enxergar os 9 dons do Espírito de um lado, os 5 dons ministeriais do outro, e as demais operações do Espírito, operações de Deus, de uma outra maneira. Amém? Dito isso, nós vamos entrar agora na fala de Paulo, que ele fala sobre 9 dons do Espírito. Amém? Vamos lá. Versículo 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro é dado o dom da fé, em algumas versões a fé especial, pelo mesmo Espírito. A outro dons de cura, pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas. E ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. Amém? Muito bem. Então agora a gente vai começar a falar dos dons do Espírito. Eu quero que você tenha muita atenção, quero que você fique à vontade para anotar muita coisa. Eu quero que você fique atento, que eu creio que você vai sair daqui na convicção do que são os dons, como eles se manifestam e, acima de tudo, qual o propósito deles. Eu quero já dizer do começo da mensagem até o fim, os dons de manifestação apontam para Jesus e manifestam a bondade de Deus. Amém? Guarde isso. Muito bem. Para que a gente possa falar de uma maneira que tenha um bom aproveitamento, nós vamos dividir esses dons em 3 grupos, tudo bem? Então, se tem 9 dons, nós vamos dividir em 3 grupos de 3 dons em cada. Amém, gente? Primeiro grupo que eu quero que você tome nota, dons de revelação, ou seja, dons que revelam algo. Quais são esses dons de revelação? Os 3 que nós vamos encaixar aí: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Então a gente está falando aqui de dons que revelam algo. Amém, igreja? Segundo grupo, nós vamos chamar aí de dons vocais. Tem gente que gosta de chamar de dons da palavra. Eu prefiro chamar de dons vocais para não ter confusão. Dons vocais, dons que falam, alguns vão dizer. Quais são esses dons vocais? Aí nós vamos ter profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Terceiro grupo, você que está tomando nota, nós vamos chamar de dons de poder. Dons que fazem alguma coisa. Quais são esses dons de poder? Os que sobraram: operação de milagres, dons de curar e dom da fé. Amém? Muito bem. Pegando o primeiro grupo, que são os dons de revelação, aqui nós vamos começar. Talvez ele seja um pouquinho mais complicadinho da gente entender, por conta da ausência de definição. Então, você não vai encontrar na Bíblia assim: palavra de sabedoria é 2 pontos, palavra de conhecimento é 2 pontos. Então, como não tem essas definições, é preciso a gente manejar com alguns textos, é preciso a gente manejar com a interpretação bíblica, para que a gente encontre aquilo que é o mais próximo da sua definição e da sua operação. Amém? Primeira coisa que eu quero te falar: palavra de conhecimento e palavra de sabedoria são diferentes de conhecimento de maneira isolada e sabedoria de maneira isolada. Tiago capítulo 1, versículo 8 vai dizer assim: olha, quem quer sabedoria pede a Deus e Ele dá livremente. Mas não é essa sabedoria que ele está falando. Aqui ele está falando de uma expressão chamada palavra de sabedoria. Então essa sabedoria que nós pedimos para Deus e Ele dá livremente, eu peço todo dia, você provavelmente pede também. Essa sabedoria, ela fala o quê? De uma sabedoria divina que brota para nós, para que nós possamos tomar as melhores decisões, para que nós possamos arquitetar os melhores planos, enfim, e por aí vai. Mas não é a palavra de sabedoria, são coisas distintas, embora a palavra no grego seja a mesma. Palavra de sabedoria no grego é a palavra sofia, com PH, ou sófia, eu não sei a melhor expressão. A questão é que tanto para falar de sabedoria de maneira isolada, essa sabedoria divina que Deus te dá, para a palavra de sabedoria,
É a mesma expressão, é a mesma definição no grego de sabedoria. Amém, gente? Mas aqui Paulo está falando de uma maneira diferente. Ele está falando de uma palavra de sabedoria. Ele não está falando de uma, vou entre aspas, tá? Sabedoria comum. Não é essa, ainda que seja divina, tá? É uma palavra de sabedoria. Da mesma maneira, conhecimento. A palavra conhecimento no grego é a palavra gnosis, né? E essa palavra também é utilizada em outros textos, como conhecimento, entre aspas, natural também. Ou as suas derivações. Por exemplo, João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertarás. Esse conhecimento da verdade que liberta, etc., e ele é requerido para todos nós, né, para que nós tenhamos uma vida livre de toda mentira do inferno, para que nós possamos ter uma vida de filho de Deus, não é a palavra de conhecimento. Amém, gente? Aqui Paulo está falando de dons de revelação. Tem algumas versões na Bíblia que vão colocar justamente isso, palavra de revelação de conhecimento. Então, quando a gente fala de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, nós estamos falando de dons que revelam algo. Tá, mas o que são essas revelações? E aí, vamos lá. Fazendo uma análise das revelações do Antigo Testamento e do Novo, de tudo mesmo, você vai observar um padrão daquilo que é revelado. Percebe que eu estou falando daquilo que é revelado, não estou falando das profecias, amém? A verdade é que a gente se acostumou a pegar tudo que parece sobrenatural, coloca num balaio chamado profecia e fala, profetizou e acabou. Mas não é bem assim. A gente pega muitos textos e vamos falar assim, o profeta, ele profetiza. Então, se o profeta profetiza, tudo que ele faz é entregar a profecia. Não é bem assim. Vão ter muitos textos, muitos textos no Antigo Testamento, onde os profetas que eram levantados, eles profetizavam, mas havia momentos que no meio da profecia, elas ganhavam tons de palavra de sabedoria ou palavra de conhecimento. Qual é o padrão das revelações no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Você vai perceber que quando algo é revelado, geralmente ele se reporta acerca de algum fato no passado, ou no presente, ou no futuro. Um detalhe, sempre quando uma revelação diz respeito ao passado ou presente, ela vem com uma finalidade de restauração, aviso, amém? Ou aviso, ou reconciliação. Glória a Deus, gente? Muito bem. Ou correção. Quando uma palavra está ligada ao futuro, ela vem junto de uma instrução ou conselho. Então você vai perceber que existe um padrão bíblico. Quando algo é revelado, esse algo que é revelado está ligado ao presente e ao passado, ele vem junto com um propósito de reconciliação, correção ou restauração. Ou então quando algo é extraído do futuro, é revelado do futuro, que é o que a gente está acostumado a pensar de predição, né? Aquilo que vem lá da frente, etc., um vislumbre profético, ela está acompanhada de uma instrução. Outra maneira de revelação na Bíblia que você vai ver é quando algo é revelado na dimensão espiritual, ou seja, a pessoa ali, o interlocutor da situação, ela consegue enxergar o ambiente espiritual, ela consegue ver anjo, ela consegue ver demônio, ela consegue julgar os espíritos, ela consegue perceber os espíritos. Quem aqui está me entendendo? E isso seria o discernimento de espíritos. Então vamos lá, entendendo que existe um padrão das revelações e que estão ligados a passado e presente, e um outro padrão que está ligado a futuro com instrução ou conselho, então aí a gente já começa a desenhar nosso quadro, entendendo que palavra de conhecimento, palavra de sabedoria são dons de revelação, e eles não são o conhecimento e a sabedoria, entre aspas, comuns, amém? Então a gente consegue caminhar e fazer um cruzamento de informações. Deixa eu te explicar algo para você tentar entender de uma maneira mais fácil. Se você for analisar gnoses, assim como você for analisar Sofia ou Sófia, você vai perceber da seguinte maneira: gnose, conhecimento, ciência, está muito conectado àquilo que você acumula, amém? Seja do passado como do presente. Às vezes você pode ter o conhecimento de algo, mas não quer dizer que você sabe aplicar esse conhecimento. E por não saber aplicar esse conhecimento, ainda que você tenha uma bagagem, você não coloca em movimento aquilo que você sabe. Eu chamaria esse colocar em movimento aquilo que se sabe de sabedoria. E eu chamaria esse acúmulo de informação, não desprezando a palavra informação, ok? Mas esse acúmulo eu chamaria de conhecimento. Então vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu estou com uma bicicleta. Pode ser que eu conheça tudo da bicicleta, conheço a data de fabricação dela, quem é que criou a bicicleta, qual foi a primeira bicicleta, a cor da bicicleta, o tamanho do ar da bicicleta, o guidão da bicicleta. Pode saber que eu saiba tudo de bicicleta, eu tenho todo o conhecimento de bicicleta, mas a pessoa fala assim, anda, eu já não sei, eu só sei conhecer a bicicleta. Quem é que me entendeu? Então assim, mas se eu pego e falo assim, não, eu sei aplicar o conhecimento, aí quer dizer que eu tenho sabedoria para pegar o conhecimento e colocar em atividade. Fez sentido para você? Amém? Então assim, vamos lá, eu vou dar uma forçadinha na barra aqui, tá? Para a gente esticar os conceitos para poder ficar mais fácil a gente entender. Vamos pensar aqui comigo. Enquanto o conhecimento, vamos lá, me ajuda, é algo estático,
A sabedoria coloca as coisas em movimento. Fez sentido? Então, enquanto o conhecimento vai estar mais relacionado com o conhecimento, a ciência de algo, a sabedoria tem a ver com a próxima instrução, tem a ver com o conselho para entrar em movimento. Quem aqui está me entendendo? Dito isso, nós podemos inferir que a palavra de sabedoria, ela está extremamente vinculada com o futuro seguido de conselho. Então, trazendo aqui uma definição de palavra de sabedoria, essa é a minha definição. Eu diria para vocês que a palavra sabedoria é um fragmento da sabedoria de Deus, extraída do futuro, seguida de conselho ou instrução. Enquanto a palavra de conhecimento, presta atenção nisso, é um fragmento do passado ou do presente, revelado divinamente por Deus, para trazer esclarecimento dos fatos, reconhecimento de algo, para que haja restauração. Amém, gente? Tudo bem até aí? Vamos para a Bíblia. Glória a Deus. Então, assim, você vai tomar nota dos versículos, tá bom? Não vai dar para a gente ficar abrindo, a gente vai tomar nota e eu vou narrando para você. Gênesis capítulo 41, versículo 15 ao 37, você vai ver especificamente uma história de José, onde José ele traz uma interpretação correta, e ele consegue dizer ali para Faraó exatamente o que ia acontecer. Falou, os próximos 7 anos vai acontecer isso, e os outros 7 anos isso. Então, diante do que vai acontecer no futuro, ou seja, ele teve uma revelação do futuro. Nesses primeiros 7 anos você vai fazer isso, para que depois nos outros 7 anos você poupe ou prove disso que você poupou, amém? Ou seja, ele teve uma predição do futuro, seguido de uma instrução. Fez sentido para você ou não? Amém? Muito bem, então esse é um exemplo clássico de que ali, ele não estava profetizando, ele estava entregando uma palavra de sabedoria. Outra circunstância, você vai pegar por exemplo, 2 Reis capítulo 6, versículo 8 ao 10, ali vai surgir uma peleja ali contra a nação, e aí o exército do rei estava todo preparado, Eliseu entra na história e ele tem uma percepção, ele tem uma revelação profética de um futuro próximo, e fala, não vá por esse caminho, vai ter uma armadilha contra o exército lá. Estou parafraseando aqui a história para a gente ganhar tempo, ok? Ou seja, ainda que, presta atenção, ali está Eliseu e ele tem uma revelação do futuro, ele pega um fragmento do futuro, Deus libera para ele um fragmento do futuro, carregado de instrução, ali vai ter uma armadilha, faça isso, isso e isso. Quem aqui está me entendendo? Caminhando um pouco mais, agora no Novo Testamento, existia um profeta chamado Ágabo. Você vai ver em Atos capítulo 11, do versículo 27 ao 30, que Ágabo vai dizer da seguinte maneira, olha, me parece no Espírito, ou ele vai dizer, ou em algumas versões você vai ver Paulo ou Ágabo falando, tive uma impressão no Espírito, ou me pareceu no Espírito, parece-me no Espírito, são expressões de que eles estão recebendo algo que nós chamamos de testemunho interior. Repete comigo, testemunho interior. Muito bem. Então o que acontece? Aí a gente começa a entender como é que a revelação vem, e eu posso te dizer que tanto a palavra de sabedoria, quanto a palavra de conhecimento, quanto o discernimento de espíritos, eles vêm através de revelações por meio de testemunho interior, visões e sonhos. São as maneiras que esses dons são revelados. Então ali Ágabo, ele tem esse vislumbre profético, ele tem essa revelação, e ele percebe então o quê? Que haveria fome em determinada região, e ele segue com um conselho. Mais uma vez a gente percebe que ali ele está entregando uma palavra de sabedoria. Agora eu faço um parênteses aqui sobre esse testemunho interior. Por quê? Eu vou citar um outro texto, está em Atos capítulo 27, onde Paulo manifesta duas dessas circunstâncias. Paulo ele libera uma palavra de sabedoria, mediante testemunho interior, e em sequência, do versículo 9 a 11, e em sequência em Atos 27, versículo 20, 21, 22, 23, 24, 25, ele vai demonstrar o quê? Uma visão, ele detalha uma visão, que também ali era uma revelação, para que ele liberasse uma palavra de sabedoria, ou seja, um fragmento do futuro, seguido de uma instrução ou conselho. Amém, gente? Presta atenção, aleluia. Então o que acontece? Às vezes a gente fala assim, olha o testemunho interior, a testificação no Espírito, o irmão fala assim, glória a Deus, não entendi nada, né? Quem aqui já nasceu de novo? Vamos ver. Glória a Deus pela alegria de vocês, muito me motiva, né? Tá tocando gado, irmão? Quem aqui nasceu de novo? Meu Deus do céu. Levante brilhos, aí você senta. Muito bem, tá ok, mas como é que você sabe que você nasceu de novo? O povo tenta filosofar. Eu vou falar para você qual é a melhor resposta que você pode dar quando alguém fala, como é que você sabe que você nasceu de novo? Você responde dessa maneira, eu sei, porque eu sei, porque eu sei.
Isso é a melhor definição. Por quê, irmão? Porque com isso você está querendo dizer assim: eu tenho convicção de que eu nasci de novo. Eu não sei te explicar, eu não sei desenhar, mas eu sei que dentro de mim o Espírito Santo de Deus habita. Amém? Isso é uma boa resposta. Por quê? Romanos 8,16 vai dizer da seguinte maneira: porque o próprio Espírito de Deus testifica no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. O que é isso? Isso é o testemunho interior, é a testificação do Espírito Santo com quem você é de fato. Você é um ser espiritual. Repete isso comigo: eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito em um corpo. Esse seu ser espiritual, quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, ele recebe a testificação do Espírito Santo de Deus. E ainda que alguém chegue para você e fale bem assim: olha, não, mas você não tem cara de que nasceu de novo. Fala assim: eu sei que eu nasci de novo, não importa o que você fale. Amém? É a mesma coisa se eu chegar para o Léo e falar assim: Léo, qual que é seu nome? Leonardo. Eu falo: mas você não tem cara de Leonardo, você tem cara de José. O que ele vai falar? Ele vai pegar a identidade e falar assim: deixa eu ver se eu me enganei. Não, ele vai falar: rapaz, some daqui, você está maluco? Eu sei quem eu sou o Léo, e acabou. Da mesma coisa. Você muitas vezes não consegue explicar, mas você tem a convicção de que do dia que você teve uma experiência com Jesus, você nunca mais foi o mesmo. Isso nós chamamos de testemunho interior. É uma convicção que vem de dentro. Amém, igreja? Muito bem. E o que é importante falar sobre isso? É importante dizer, meu irmão, que muitas vezes as pessoas na nova aliança estão esperando ser guiadas por profecia, mas profecia não é um instrumento para guiar o povo de Deus na nova aliança, porque nós somos guiados hoje na nova aliança pelo Espírito Santo de Deus, e a maneira mais comum dele te guiar é através do testemunho interior, é através da testificação do Espírito, é através do que? O Espírito Santo falando ao teu espírito, qual é a próxima tomada de decisão, qual é o próximo caminho, o que é que você tem que fazer. Só que muitas vezes nós desprezamos o testemunho interior, porque nós esperamos algo espetacular, e na busca pelo espetacular, nós perdemos o sobrenatural. Quem aqui está comigo? Então a gente vai ver no ministério de Paulo, que era comum ele ter impressões no Espírito, eram testificações do Espírito. Deus estava revelando coisas para ele, seguido de um conselho. Quando Deus revelava alguma coisa para Paulo, que diz respeito ao futuro, seguido de conselho, ali ele estava falando de uma palavra de sabedoria. Resumindo, Paulo em Atos capítulo 27, ele vai falar assim: olha, me parece no Espírito, tive uma impressão no Espírito. Resumindo, ele vai falar assim: eu percebi no meu espírito que essa embarcação vai dar ruim, nós vamos bater, não vai dar bom, isso aqui vai ser ruim. Ele traz mais algumas coisas e o povo fica meio desesperado e etc. Mas depois, quando chega lá para o versículo 20, ainda em Atos 27, Paulo ele vai dizer da seguinte maneira: eu tive uma visão, eu vi um anjo e assim, lá. E ele começa a detalhar o que aconteceria, e nós iremos para uma ilha e vai ser assim, lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Que embora Deus revele dessas maneiras, testemunho interior, visão e sonhos, quando é uma visão em jogo, ou seja, quando Deus revela por meio de visão, ela tem uma riqueza de detalhes muito grande, muito mais rico em detalhes do que um testemunho interior, frequentemente. Quem aqui me entendeu? Vou dar um exemplo para você. Quando eu recebi a visão de Deus, da qual nós estamos aqui, por 5 dias eu tive o mesmo sonho à noite, o mesmo sonho 5 dias, irmão, com todos os detalhes de muitas coisas que eu consigo ver com os meus olhos hoje, e coisas que eu ainda vou ver nos próximos anos. Amém? Eu recebi. Aí quando é que as pessoas às vezes ficam assim: ah, pastor, aí subiu em você ficou cheio de fé e começou, irmão, cheio de fé no coração, na alma eu estava igual uma criancinha com medo. Então deixa eu te ensinar uma coisa: a fé, presta atenção nisso, a fé é o oposto da dúvida, mas isso não quer dizer que a fé opera sem a dúvida estar presente. É aí que muita gente tropeça. Por quê? É possível que você tenha um testemunho interior e você tenha fé gerada no teu coração é o teu espírito, amém? Você tem a convicção de que vem de dentro, mas a tua alma tem medo, irmão, porque você é um homem. Aí a pessoa fala assim: não, eu não vou avançar, eu não vou para frente. Por quê? Porque eu estou com medo. Mas você precisa entender da onde que vem esse medo. É por isso que Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz o quê? Que a palavra de Deus é mais poderosa, ou mais cortante que uma espada de 2 gumes, e ela é capaz de dividir o que é da alma do que é do... Então quanto mais da palavra eu recebo, entende-se palavra escrita como a palavra Cristo, quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu consigo saber quem é que está falando. Amém? Está comigo aí? Então, pode ser que tenha situações, meu irmão, eu quando comecei a igreja a morar, de todo o coração, na minha alma gritava, tinha medo, berrava, queria ir embora, mas eu tinha uma convicção no Espírito. E sabe o que eu dizia? Ainda que eu tenha medo, ainda que eu tenha dúvida, ainda que eu não saiba como vai ser na minha alma, eu tenho uma convicção no meu espírito, e o testemunho interior é o que me basta para tomar um passo de fé. Glória a Deus.
Creio que isso é útil para muitas pessoas aqui essa noite. Fechando então a palavra de sabedoria, ficou claro então que é uma extração de um fragmento do futuro, seguido de conselho, e que é liberado para alguém. Amém, gente? Palavra de conhecimento. Se a palavra de sabedoria está relacionada ao futuro, a palavra de conhecimento vai estar ligada ao passado e ao presente. Agora você precisa entender uma coisa, meu irmão. Deus tem um motivo, Ele tem um propósito de revelar alguma coisa do passado. Amém, gente? Não é mera informação, não é Deus querendo fofocar. Ai, conta ou não conta, conta ou não conta. Eu vou contar. Não é isso, irmão. Amém? Não, é Deus querendo revelar algo com um propósito específico. Deus não está, ai, não consigo me conter, preciso contar para alguém. Não é isso não. Então, palavra de conhecimento não é uma revelação de uma informação qualquer. Não, existe um propósito específico. Vamos trazer alguns detalhes para você nas Escrituras. Por exemplo, toma nota aí, 2 Reis capítulo 5, do versículo 20 ao 27, nós vamos ter 3 personagens específicos, tá? Eliseu, Naamã e Geazi, certo? Então primeiro Eliseu dá um comando para Geazi, Geazi se encontra com Naamã, e o que acontece? Naamã oferece uma coisa para Geazi, Geazi não deveria ter aceitado, mas ele aceita e volta com cara de pau para Eliseu. Só que Eliseu pega e fala o quê? Meu irmãozinho, é o seguinte, eu não estava presente fisicamente, mas eu estava em espírito, eu sei o que você fez. Quem aqui me entendeu? Ou seja, ele teve uma revelação de um passado recente a respeito do que Geazi tinha feito, que não era correto. E ele fala, por que você fez isso? Agora você vai ter como consequência isso. Quem aqui está me entendendo? Vou te dar um outro exemplo. 1 Samuel capítulo 10, versículo 22 e 23. A nação de Israel levantou, falou assim, olha, vamos ter um rei, nós queremos ter um rei, nós vamos ter um rei. Agora é o momento de ter o rei. Traz o rei. Cadê o rei? Se escondeu. O melhor jeito de você começar um governo, se escondendo. Péssimo jeito, péssimo jeito. Se esconde, aí Samuel junta a turma lá mais do profético, aleluia, né? Falou, ó, o homem sumiu. E aí Deus dá uma revelação de onde ele estava. Falou, engraçadinho, fugiu, mas nós te encontramos. Deus revelou para a gente onde você estava. Para quê? Para dar prosseguimento no plano de Deus naquela estação. Foi uma revelação acerca do presente, aonde ele estava, para que algo fosse dado continuidade. Quem aqui está me entendendo? Vamos para exemplos no Novo Testamento que ficam mais fáceis de entender. Quem se lembra daquele momento em que Jesus encontra com um homem chamado Natanael? João capítulo 1, versículo 47 ao 50. Ele encontra Natanael, irmão, é a coisa mais engraçada do mundo. Natanael aparece, Jesus fala assim, eita rapaz, essa é a versão Henrique Maia, revista e corrigida, amém? Falou, rapaz, homem de Deus, você é um cara bom, rapaz, você observa a lei, você é um homem reto, ô cabra bom, varão abençoado. Natanael acha ruim que fala bem dele, irmão, já viu isso? Eu já vi gente que não gosta que fala mal, mas gente que fala bem, o cara acha ruim. Quem que é esse? Ele é encrenqueiro, quem que é esse aí falando essas coisas aí? Aí Jesus fala assim, ei, eu te vi debaixo da árvore, e lá, aí Jesus começa a mostrar para ele, que ele teve uma revelação de onde ele estava. Isso é uma palavra de conhecimento, seguido do quê? Ó, presta atenção meu filho, eu te vi onde estava. Ele, ai meu Deus do céu, você é um profeta, você revelou algo. Aí Jesus falou assim, ué, você está surpreso por causa de uma revelação? Por causa disso aqui, você está surpreso? Fala, meu filho, você não sabe o que está vindo pela frente não, coisas maiores virão, e tem mais, as janelas do céu estão abertas, vai ter anjos subindo e descendo. Era para você ficar mais feliz, porque isso aí é para você na nova aliança também, viu? Esse foi o papo de Jesus com Natanael. Mas tem um outro papo, esse papo é o melhor, irmão. João capítulo 4, quem lembra? João capítulo 4, Jesus encontra com a mulher no tanque, a samaritana, e dos versículos 16 a 19 acontece algo muito interessante, irmão. Eu não sei se você às vezes lê a Bíblia e gera uns questionamentos, eu gero. Jesus começa a conversar com essa mulher, quem lembra? Ele encontra a mulher no tanque, quebrou aquele tabu, né, territorial, não somente geográfico, mas étnico, né, com o povo de Samaria. Aí ele começa a falar com a samaritana, lá, e fonte que jorra, e água, e flui, e darará, e de repente ele fala assim, traga-me o seu marido. O que a mulher responde? Eu não tenho marido. A mulher corrigiu Jesus. E Jesus diz assim, disseste bem. É sério, irmão. A mulher corrigiu Jesus e Jesus concordou com a mulher. Aí vai, disseste bem, você tem 5 maridos, o que você está agora não é marido. Alguns poderiam dizer, Jesus deu uma canelada, irmão. Já percebeu isso? Traga seu marido. Eu não tenho marido. Disseste bem, é isso aí mesmo. Excelente, estamos no mesmo passo, né? Acontece justamente, é o que acontece. Aí ele pega e fala aqui, ó, tivesse 5 maridos, o que agora tem não é marido, ok. Então Jesus, ele está pegando o quê? Passado e trazendo para o presente.
E aí tem todo um propósito que ele vai falar, ele vai continuar o assunto. Agora, por que é interessante esse momento de Jesus? Porque, como aconteceu com Jesus, eu não fico preocupado de acontecer comigo. Amém? Eu chamo isso de tateando o profético. Tateando. Amém, gente? Então, por exemplo, já aconteceu comigo de eu estar falando com uma pessoa, aconselhando uma moça, certa vez, junto com outra pessoa, obviamente. E aí eu conversando com essa pessoa, irmão, conversando, não era culto, não tinha poderoso Deus tocando, nada, amém? Estava conversando, e de repente eu tive uma percepção profética, a respeito de um espírito maligno sobre a vida dela, voltado para a prostituição. Eu não vi com os meus olhos, mas eu discerni, isso era o dom de discernimento de espíritos, amém? Ele pode abrir para que os seus olhos visualizem na dimensão espiritual, ver anjo, demônio, etc. Mas também o discernimento de espírito tem a ver com discernimento, a habilidade de discernir e julgar espíritos. E ali eu tive uma percepção, falei, opa, estou percebendo que existe um espírito maligno sobre ela. Só que eu não saí chegando, eu estava conversando com ela lá, tudo bem, eu vi, o capeta tá aí. Eu não fiz isso, irmão. Amém? Calma. Não fiz isso. Aí eu percebi, eu falei, sabe de uma coisa? Se Jesus deu uma tateada no profético, eu vou fazer assim também. Aí eu fiz uma pergunta sobre relacionamento, ela foi meio durona, perguntei sobre outra coisa, ela já foi abrindo um pouquinho, falei, opa, parece que está confirmando, é isso mesmo, a minha percepção está certa. Aí Deus começou a me revelar algo a respeito do passado dela. Aí eu falei assim, então vamos embora, vamos tatear o profético aqui. Aí eu comecei e fiz mais uma pergunta para ela, aí ela começou a perceber já com aquela cara assim, quem foi que te contou? E aí, eu já estava chorando, etc e tal, aí Deus me deu uma outra palavra a respeito do futuro. Eu falei, olha, eu vejo você dessa maneira, lá, e Deus te libera uma instrução hoje, dizendo isso. Ou seja, primeiramente operou o discernimento de espíritos, em sequência veio uma palavra de conhecimento, seguida de uma palavra de sabedoria. Maravilhoso, amém? Mas já aconteceu algo, que eu não vou revelar o nome, mas um dos nossos pastores, aleluia, prometi que não ia revelar o nome. E que ele estava, e a gente cultiva muito essa cultura de risco, irmão, amém? A gente cultiva mesmo esse negócio. A gente fala, avança, percebeu algo, vai, libera. Por quê? Porque nós cultivamos também um ensino de você julgar as profecias, amém? Então não quer ninguém ficar aí, será que é? Vai, só vai, meu filho, entrega esse negócio. E aí, esse pastor maravilhoso, amado, amém, que eu não vou revelar o nome, estava ele correndo próximo da sua casa, e levantou um nome no coração dele, o nome era Roberta. E ele ficou com esse nome Roberta. E Roberto, vocês estão rindo sem saber, gente. Aí Roberta, aí ele falou assim, rapaz, acho que Deus está querendo falar algo. E ele correndo, ele viu um grupo de pessoas, falou, rapaz, vou chegar lá. Chegou e falou assim, tudo bem, gente, tem alguém com o nome Roberto, o pessoal? Não, valeu, pessoal. Então pode acontecer. Então, o que você faz? Você vai tateando o profético. Tem alguma Roberta, amém? Ele poderia chegar, eis que vos digo, Roberta, aleluia. Ai, irmão, não tem Roberta nenhuma aqui não. Então você vai tateando o profético, amém? Aconteceu com Jesus, então nós estamos liberados para agir dessa maneira também. Amém, gente? Por quê? Porque ainda que nós tenhamos uma convicção no Espírito, a nossa alma ela vai gerando alguns questionamentos. Então, meu irmão, não tem nada de errado em você ir tateando o cenário que você está entrando. Porque, poxa vida, às vezes uma palavra de conhecimento, por exemplo, eu revelei para ela, naquele momento, eu liberei para ela o que Deus tinha me revelado. O que Deus tinha me revelado envolvia prostituição. Isso é um pecado, irmão, você me entende? Mas assim, a Deus me revelou para envergonhar ela? De jeito nenhum. É por isso que quando é revelado, ele é seguido do quê? De uma restauração. O que ela percebeu com isso? Puxa vida, Deus me assistiu naquele tempo e não desistiu de mim, e enviou um mensageiro de Deus para me levantar para um novo tempo. Os dons do Espírito, meu irmão, eles devem estar em operação na igreja, nunca podem parar. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Então eu citei aqui alguns textos, teriam outros, eu vou citar para vocês, eu vou enviar para todos vocês. Eu fiz um pouco de entrada aqui do discernimento de espíritos, não tem dificuldade nesse, é literalmente você visualizar, discernir ou julgar na dimensão espiritual. Então, meu irmão, tem muitas pessoas que veem anjos, veem demônio. Meu irmão, eu fico um pouco injuriado com quem só vê demônio. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz que 1/3 do céu caiu, ou seja, é um demônio para 2 anjos. Tem mais anjo, irmão. Não é para estar vendo só demônio. Quem aqui está me entendendo? Eu só vejo demônio, tem alguma coisa errada, não é possível. Era para no congestionamento você ver mais anjos nessa história. Amém? Então assim, tem pessoas que têm essa habilidade de se mover e ver seres angelicais. Eu nunca vi, eu já ouvi 2 vezes. Amém? 2 vezes eu estava em cultos,
E um dos cultos eu estava lá sentado na frente, eu comecei a ouvir, e era como se fosse um coral, meu irmão, e não tinha coral nenhum cantando. Eu olhei para a pessoa do lado, eu vi que ela se ligou, falou: você está ouvindo? Estou ouvindo. O que é? Não sei. Você também não sei. Já ouviu antes? Não. E você? Também não. Falei: vamos analisar. E ficamos lá, irmão, analisando. E eu lembro exatamente, teve um momento que a música, assim, com os back vocals e tal, eles diminuíram o tom, e aquilo aumentou. Aí eu fui percebendo, falei assim: existem anjos neste lugar cantando. E isso se repetiu. Foram 2 vezes que eu pude provar dessa atuação, né, de discernir algo no reino do Espírito, nesse sentido angelical. Mas eu nunca vi com os meus olhos. Mas tem pessoas que veem, amém? A pastora Paula no final vai entregar uma palavra que ela teve, ela viu agora no começo, daqui a pouco ela vai entregar, amém? Pessoas que são mais aguçadas no profético, elas acabam vendo isso, elas acabam assistindo isso, né? Vendo anjos, vendo demônios, etc. E é por isso é necessário uma maturidade, para que você não fique perturbado com isso, para que você entenda, porque é o motivo de Deus estar revelando, o propósito. Sempre existe um propósito, você precisa entender isso. Glória a Deus. Então, simples. Casos rápidos de discernimento de espíritos. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Eliseu está com o seu servo lá, estão rodeados por um exército humano. Mas Eliseu diz o quê? Ei, meu filho, está por fora, existe um exército de anjos. Ele estava vendo, abriu a dimensão do Espírito, e ele viu um exército de anjos rodeando e protegendo eles. Aí que ele diz que aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que os que estão contra nós. Ele abriu, ele viu aquilo na dimensão do Espírito. Glória a Deus. A gente pode ver também em Atos capítulo 16, versículo 15 ao 18, 16 ao 18. Paulo, quando ele observa que existe uma adivinha no meio da igreja primitiva, e essa adivinha estava lá fazendo suas adivinhações, e mesmo que Paulo não tenha visto um demônio, ele discerniu o espírito que se movia por meio dela. Quem aqui está me entendendo? Então isso também é um discernimento de espíritos. E aí você vai ver também no ministério de Jesus todos esses dons de atuação, todos eles, irmão. Você vai ver situações onde Jesus ele fala do espírito que foi expulso. Olha, foi o espírito tal, foi lá. Tem outras situações em que, poxa vida, o diabo vem falar com ele e por aí vai. Então você vê isso acontecendo à torta e à direita do ministério de Jesus. Amém, igreja? Esses dons de revelação eram os que exigem um maior detalhamento. Mas vamos caminhar agora para os dons de poder. Você está comigo aí, né? Você está aprendendo alguma coisa? Amém. Os dons de poder nós vamos ter 3: dons de curar, operação de milagres e dom da fé. Primeira coisa que eu quero já inferir aqui: o dom da fé ou fé especial não é a fé salvífica, a fé na qual é ativada para você entregar a sua vida para Jesus, amém? E nem a fé que você recebe como fruto do Espírito, que você se move, olha, eu declaro em fé, eu ando em fé e por aí vai. É uma outra fé, é chamada de dom da fé ou fé especial, amém, igreja? Já vamos falar sobre ela. Vamos pensar aqui, se tem dons de curar, se tem milagres e tem dom da fé especial, vamos no mais fácil: dons de curar. A gente já tem uma noção do que é, concorda comigo? Esse dom de curar diz o quê? Fala a respeito de curas sobrenaturais, restaurações sobrenaturais. Ou seja, a pessoa estava portando uma doença, portando uma lesão, portando um sintoma, e sobrenaturalmente, por um dom do Espírito que é liberado momentaneamente, ela é curada. Atenção, não é o único jeito de você ser curado, amém? Porque a gente está falando de dons do Espírito que vem quando Ele quer. É claro que quando que Ele quer? Diga sempre. Ele quer sempre, irmão, amém? A questão é a gente discernir. O problema é que muitas vezes, entenda isso, não falta o Espírito querer, falta a gente ter fome, para que se manifeste mais e mais. Está comigo? Mas eu creio para um novo tempo no nosso meio, onde serão multiplicados os dons do Espírito. Amém? Muito bem. Então existe uma diferença. Ainda que, meu irmão, você pode dizer assim: mas pastor, cura não é milagre? Se você for ver no sentido da palavra, é um milagre, irmão. Você concorda comigo? Não deixa de ser milagre, é um milagre. Meu irmão, para mim, até o irmão me deu uma palavra que veio do futuro e lá. Meu irmão, para mim já é um milagre gigantesco, amém? Ou seja, tem muitas coisas que nós classificamos como milagre. Milagre é algo prodigioso, é algo que espanta os nossos olhos, é algo que vai além das medidas naturais, amém? É algo que a ciência não explica. Então, sim, de maneira genérica, a gente poderia assumir todas essas operações como atos miraculosos, irmão. Mas aqui você percebe que há uma distinção. Um é chamado de dons de curar e o outro é chamado de operação de milagres. Se um é chamado de dons de curar, então a gente já fica mais fácil de entender. Esses dons de curar que a gente viu muito ativo do Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente vê no ministério de Jesus acontecendo. Diz respeito de curas sobrenaturais acontecendo, reestabelecendo o que estava lesado, ou que estava com uma afecção patológica ou coisa no sentido. Enquanto, preste atenção nisso para você diferenciar bem, a operação de milagres, ela diz respeito a uma intervenção divina no curso da natureza. Quem aqui me entendeu? Vou te dar um exemplo. A pessoa era cega,
mas tinha os olhos. Dons de curar em operação. Ela voltou a enxergar. Isso é cura ou milagre? Isso é cura. A pessoa é cega porque não tem as bolitas dos olhos. Orou, nasceu a bolita dos olhos. Isso é cura ou é milagre? Milagre. A pessoa é paralítica, ela se levanta da cadeira de rodas. É cura ou milagre? É cura. A pessoa não tinha a perna passou a existir. É cura ou milagre? Quem aqui me entendeu? Vou dar um outro exemplo. Jesus transforma água em vinho. É cura ou milagre? Curei a água. Não. É um milagre. O mar vermelho se abriu. É cura ou milagre? É um milagre. É uma intervenção no curso da natureza. No livro de Josué, sol e lua param. O que é? Curei o sol e a lua. Não, é um milagre. Amém, gente? Tudo bem? Então, basicamente, é isso. Dons de curar fala sobre uma manifestação específica para manifestar curas específicas. É comum você também observar que muitas vezes os dons de curar, eles acompanham de maneira específica as pessoas. Vou te dar um exemplo. Hoje não teria tempo de falar sobre isso, mas no ministério do evangelista, os dons de curar e operação de milagres estão muito em ativação. É muito comum. Todos os 9 dons do Espírito estão disponíveis para toda a igreja. Diga, é para mim, diga para mim. É para todos. Agora, você vai perceber que nos dons ministeriais, a frequência de manifestação desses dons aumentam de acordo com o dom ministerial. No dom do evangelista você vai perceber que, especificamente dons de curar, acontece com muita frequência. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que é muito comum elas se moverem em dons de curar para pessoas que são surdas. É impressionante, irmão, chega surdo de tudo quanto é jeito, sai todo mundo ouvindo. Outros que são mais conectados com desaparecimento de tumor, desaparecimento de nódulo, etc. Outros que se movem mais no que diz respeito à mudez. Outros que dizem mais a questão do câncer, e por aí vai. São dons, percebe que é o único no texto que é colocado no plural, dons de curar. Amém? Muito bem. Operação de milagres, já disse aí para você diversas situações, mas deixa eu falar um negócio para distinguir da fé especial. Enquanto a operação de milagres, aquele que recebe a divina inspiração, ele provoca. No dom da fé, aquele que recebe é quem recebe. Então o dom de operação de milagres, ele é ativo, enquanto o dom da fé especial, ele é passivo. Prova quem recebe. Operação de milagres, o interlocutor provoca. Fez sentido ou não? Amém? Muito bem. Então, como que eu poderia dizer da melhor maneira possível o dom da fé? Meu irmão, coloca aí duplo entre aspas, ok? Para você entender agora. O dom da fé especial é como, entre aspas, Deus emprestasse da fé dele para que o milagre fosse efetivado. Quem aqui me entendeu? Deixa eu te dar um exemplo. Sobe aqui, Léo. Vem cá. Vem cá, Billy. Vem cá, rapidinho. Vão aparecer, aleluia. Billy vai ser Deus nesse momento, aleluia. Ó. Segura na mão dele. Eu sou a pessoa que estou precisando do milagre, mas a minha fé só vai até aqui, ok? Eu não consigo chegar até lá. Mas por um momento, esses dons que eu estou falando são situações momentâneas, divinamente inspiradas, amém? Em determinado momento, quando o Espírito quer, esse dom é liberado, amém, igreja? E aí o que acontece? Deus empresta a fé dele para que eu receba do milagre. Então Deus entra em cena com a fé dele, para que algo do qual eu não tinha nível de fé para receber, aconteça. Quem aqui me entendeu? Nós salva de palmas para os dois aí. Exemplos, vamos para os exemplos. Se você pegar Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 6, você vai ver algumas coisas acontecendo bem específicas que a gente pode falar sobre isso. Daniel 6, 23, Daniel 3, 25, 27. Daniel 3, 25, 27 vai falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem lembra? Nunca ouvi na minha vida, primeira vez que estou na igreja, fica tranquilo. É o seguinte, tinha 4 cabra macho, irmão. E na época eles estavam no meio de um território inimigo. E aí a ordem era o seguinte: todo mundo tem que se curvar ao Deus, ao rei. E o rei servia a um Deus pagão. Ele falou: o rei não vai reclinar a cabeça, coisa nenhuma. Nós não vamos inclinar, não. Nós somos cabra macho, não vamos sair daqui, não. Ah, é? Então tá bom, vai para a fornalha. Foi isso que aconteceu, resumo da história. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego vão ser lançados na fornalha. E aí ele se fala bem assim: olha, nós cremos que sairemos aqui, etc. Mas se não acontecer, aleluia, né? Ele dá uma embromada ali, né? Ou seja, não tinha tanta fé assim também, né? Nós cremos que não vai acontecer nada. Mas se acontecer, Deus está ali, aleluia. O que aconteceu é o seguinte, irmão: pela fé deles, eles não conseguiriam sair dali. Amém? Só que houve o quê? Um empréstimo de fé. Deus entra em cena para que eles recebessem o milagre. Amém? E aí o que acontece? Os servos do rei chegam lá e falam assim: mas peraí, tinha 3 pessoas, agora tem 4?
E quem crê que esse quarto homem na fornalha dizia respeito a Jesus Cristo? Amém? Existem 4, e quando eles são retirados da fornalha, não tinha nem um fio de cabelo queimado. Ou seja, eles receberam algo do qual a fé deles não teria altura para atingir, mas Deus, entre aspas, empresta a sua fé para que o milagre aconteça. Daniel capítulo 6, versículo 23, a mesma coisa. Quando Daniel sai da cova dos leões, humanamente ele não conseguiria resolver aquela situação, a fé dele não teria altura para isso, mas Deus entra em cena para que ele receba o milagre. Aí você pode dizer assim, mas peraí, todos os outros dons eles provocam algo em outra pessoa, esse dom é só para a pessoa, ela que recebe, ele é passivo, então qual a finalidade dele? Meu irmão, sabe o que aconteceu depois que Daniel sai ileso da cova dos leões? Até mesmo o rei, que servia a um Deus pagão, se reclina ao Deus de Daniel. Porque quando o dom da fé é especial entra em ação, o reino de Deus fica em evidência, e todos que estão ao redor, ainda que não tenham recebido como a pessoa recebeu, elas se reclinam diante de um Deus poderoso, que é capaz de salvar e livrar. Aleluia. Último pacote, esse é mais tranquilo. São os dons que eu chamei de dons vocais: variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Amém, gente? Vamos do mais fácil, interpretação de línguas. É interpretar, ora bola, simples, né? Então, tanto a variedade de línguas quanto a interpretação de línguas, nós vamos ver esses dons ativos na nova aliança. Preste atenção nisso que eu vou falar agora. Vão ter linhas que vão dizer da seguinte maneira: só pode andar nos dons do Espírito quem for batizado no Espírito Santo, ora em outras línguas. Eu não consigo concordar com isso. Por quê? Porque eu já te trouxe todos os exemplos bíblicos do Antigo Testamento, onde o povo não era nem nascido de novo e nem batizado no Espírito Santo. Então, se eles, meu irmão, que não provava de nada que a gente provava dos dons do Espírito, eu não posso dizer que a pessoa só se for batizado no Espírito pode andar no sobrenatural. Eu não digo isso, eu não afirmo isso. Agora, é fato que quem é batizado no Espírito, por conta de ter línguas para edificação pessoal, está sempre orando em outras línguas, ela fica mais sensibilizada ao sobrenatural. Aí eu concordo, amém? Ela fica mais atenta ao sobrenatural. Mas muito bem, então a interpretação de línguas e a variedade de línguas são dons específicos para a nova aliança, para o nosso tempo. Esse eu não vou ter situações para te falar da antiga, mas eu posso falar da nova. E quando fala de interpretação de línguas, é interpretação de línguas estranhas, irmão. Agora, é importante você entender, meu irmão, repete comigo, é interpretação, não é tradução, amém? Então não é assim, labassuri ondehai, a paz do Senhor, como vai, meu filho? Amém? Não existe um vocabulário, labassúria é oi, não sei o que, bom, não é assim, amém? Aleluia? Não. Então por quê? Quando desce do cabra lá, ele vai lá, ele fala em línguas, solta uma rajada de língua, 2 minutos em línguas. Aí o irmão fala, eu vou interpretar. Aí ele fala uma frase, fala, não, está errado. O cabra fala 2 minutos de palavra aqui, ele fala uma frase, está errado. Irmão, é uma interpretação, não é uma tradução. Amém? Tudo bem ou não? Então, entenda. Então, a interpretação de línguas, ela depende de um outro dom para que ela aconteça. Qual dom que ela depende? Da variedade de línguas, senão não tem o que interpretar. Amém? Caminhemos, esse é tranquilo da gente definir. Aí a gente vai ter a variedade de línguas. A variedade de línguas, irmão, deixa eu categorizar algo aqui. É muito comum você ver alguns estudiosos bíblicos, que eu respeito demais, em que eles vão trazer 4 tipos de atuação da variedade de línguas. Eu concordo com 3, uma não consigo concordar, e eu vou te explicar por quê. Dentre essas 4 atuações que geralmente as pessoas falam, a primeira é línguas para edificação pessoal, que são as línguas que você recebe quando você é batizado no Espírito Santo, amém? Então nós como igreja, cremos que quando você é batizado no Espírito, existe uma evidência. Qual é essa evidência? Oração em outras línguas. Ela é importante para você edificar a sua fé, ela é importante para você aguçar o teu espírito. Paulo fala em 1 Coríntios 14, o que farei pois? Orarei com entendimento, mas orarei no Espírito. Cantarei com entendimento, mas cantarei no Espírito. Judas versículo 20 diz o quê? Orando no Espírito eu edifico a minha fé. Ou seja, é importante demais a oração em línguas. Paulo vai dizer também que quem ora em outras línguas, ora para edificação pessoal, mas aquele que profetiza a comunidade, ao próximo, etc., com entendimento. Amém, gente? Aí a pessoa fala assim, ó, as línguas para edificação pessoal fazem parte da variedade de línguas. Por que é que eu não concordo? Porque a língua para edificação pessoal, eu ativo a hora que eu quiser. Eu estou aqui, eu posso começar a orar em outras línguas, por aí vai. É quando eu quero. E uma das características dos dons do Espírito é que é quando ele... Quem aqui me entendeu? Então eu entendo quem coloca no grupo, mas eu separo, porque não é um dom onde eu estou ativando quando eu quero, não é quando o Espírito quer. Quem aqui está me entendendo?
Amém. Quais são as outras formas de atuação? E aí eu concordo totalmente. Primeira, as línguas para interpretação. A interpretação depende da variedade de línguas, amém, em um tom maior na igreja, para que haja interpretação. Glória a Deus. Isso é uma maneira de variedade de línguas, as línguas para interpretação. Segundo, são línguas com profundos gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26 diz a respeito disso. Ou seja, são línguas para intercessão. É muito comum a gente associar a palavra intercessão a orar pelo próximo. Intercedi por alguém, eu orei pelo próximo. E eu entendo a gente usar a palavra intercessão nesse sentido, por quê? Porque no nosso português, intercessão tem a ver com isso. Biblicamente falando, você vai perceber que a intercessão, ela se faz por meio da oração entre as línguas. Porque a oração entre as línguas, irmão, ela rompe barreiras que você naturalmente não conseguiria. A oração entre as línguas, ela te introduz numa dimensão do Espírito que você nem imaginaria. Ou seja, quando atinge esse nível de gemidos inexprimíveis, é a variedade de línguas que está em atuação. E aí, meu irmão, sem que você saiba, você pode estar orando por famílias, por cidades, por nações que você conhece ou que talvez você nem tenha noção que existam. Isso é o dom de variedade de línguas. Agora eu vou falar outro, que é outra parte da variedade de línguas, que eu sou apaixonado nessa, que tem a ver com o quê? As línguas como um sinal para o incrédulo. Então tem muita gente que vai falar assim, Atos capítulo 2, o povo lá não orou em outras línguas estranhas não, eles oraram em dialetos locais, eles não sabiam, mas oraram em dialetos locais, então o povo lá se assustou porque eles falavam a língua deles sem saber. Vamos lá, meu irmão, Atos capítulo 2 diz que eles foram cheios e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse, tudo bem? Mas é o seguinte, algumas pessoas identificaram que eles estavam falando em dialetos das outras pessoas, das regiões. Não quer dizer que eles só estavam falando dialetos. Quem é que me entendeu? Existe uma questão literal aí. Ninguém está falando, eles só estão falando isso. Não, perceberam eles falando nisso. Eu diria para você, essa é a minha convicção, de que ali, meu irmão, estava uma bagunça santa. Era oração em línguas, rajada de línguas estranhas. Aí daqui a pouco alguém orava num outro dialeto. O que é importante você saber? Que ali naquele momento, em Atos capítulo 2, a variedade de línguas estava em atuação. E uma das maneiras desses tipos de línguas atuarem é através de idiomas conhecidos, mas que a pessoa não conhecia. Quem aqui me entendeu? Talvez você vá lá, você nunca falou, sei lá, esqueci agora, árabe na sua vida, e de repente você está num ambiente e você se levanta e começa a orar em árabe. E aí tem um árabe no ambiente, entende? Eu entendo tudo que ele está falando. Aí quando você termina de orar, fala, desde quando você aprendeu árabe? Nunca falei na minha vida. Ai, pastor, isso é possível? Rapaz, claro que é. Amém? Mas esse negócio é muito louco. Bem-vindo à igreja. Isso é loucura, irmão. É loucura total isso aqui. Amém? Igual um irmão uma vez que nasceu de novo. Ele era muito doido, irmão. Usava muita droga. Ele chegou em mim e falou, pastor, energia do pi, hein, pastor? Que energia, vibe louca. Nunca provei isso em lugar nenhum. Loucura, irmão. Eu falei, é isso aí mesmo. E aí, evangelho é loucura, irmão. Vambora. Energia, bora energia aí. Amém? Uma figura. Então, eu faço questão de testemunhar algo. Eu lembro que eu tive uma aula no Instituto Rema, fantástico, irmão. Com um homem de Deus chamado Acácio, evangelista, já veio a falecer. E ele conta em um dos seus livros, ele contou isso em aula para mim. Ele tinha muitos trabalhos na região da Amazônia, muitos. Entrava no meio cada história você ficava coração queimando. E eu lembro de uma história que ele contou, que ele pegou, ele tinha lá alguns intérpretes indígenas, né? E ele falou assim, olha, eu quero subir em tal tribo. Eles falaram, mas aquela tribo é inacessível, não tem como chegar. Ele falou, não, mas eu quero levar lá. Ele falou, tá, a gente vai com você, porque eles não falam idioma nenhum, é uma tribo não alcançada. Ele falou, não, mas vamos lá, vamos. Chegou lá, né, o pessoal que ele levou junto, que também era índio, já falou que ele falou, peraí, ele está vindo aqui, tarará, por quê? Porque senão mata, né, bicho, mata rapidinho. E aí, beleza, vamos sentar. Ele falou, eu quero falar com esse povo. E ele levava o intérprete, porque o povo não entendia a língua dele. Aí ele começava a falar em português, o intérprete ali, né, o rapaz que era índio, ele falava num dialeto que era aproximado ao dialeto do pessoal da tribo não alcançado. Só que teve uma situação em que ele começou a falar, e de repente o intérprete parou de interpretar. E ele ficou por 20, 30 minutos falando, de repente o intérprete cutuca ele, porque ele percebe que está todo mundo chorando, os índios tudo querendo Jesus. Aí ele falou assim, o intérprete, você não percebeu o que está acontecendo? Ele falou assim, o quê? Ele falou, faz mais de 20 minutos que você está falando o dialeto deles. Nunca diga que dom do Espírito é para fazer bagunça na igreja. Dom do Espírito é para apresentar Jesus e revelar a bondade de Deus. O que esses índios perceberam Deus é tão maravilhoso que Ele pegou um homem que não fala a nossa língua e capacitou ele para falar a nossa língua, para transmitir um amor que não se mede, um amor que é radical e que veio aqui para nos alcançar.
Glória a Deus. Variedade de línguas. Por último, não menos importante, a profecia. A profecia é sim uma mensagem inspirada por Deus. Amém? Ela é uma mensagem inspirada por Deus, mas o dom mais preditivo de todos não é a profecia. O dom mais preditivo de todos, que está mais associado ao futuro, é a palavra de sabedoria. Amém? Amém, gente? 1 Coríntios capítulo 14 vai falar que a profecia ela tem por característica consolar, exortar ou edificar. Você entende uma profecia quando você consegue compreender esses atributos acontecendo. Se não está consolando, exortando e edificando, você pode chamar de qualquer coisa, menos profecia. Amém? Agora, vamos lá. A profecia na nova aliança não é para guiar o povo de Deus, pelo amor de Deus. Ora, se a profecia não é para guiar, porque hoje eu sou guiado pelo Espírito Santo, e a profecia vem para exortar, consolar e edificar, quer dizer que quando uma mensagem em forma de profecia chega para mim, ela não vem para trazer algo novo, mas ela vem para confirmar aquilo que o Espírito falava em mim. Quem aqui me entendeu? E é por isso que Paulo também ensina: julgai as profecias. Não é julgar o profeta, não é julgar quem fala, é julgar as profecias. Por quê? Primeiro, elas precisam estar em concordância com as Escrituras, senão ela vira uma profetada, irmão. Eu sei de casos de pessoas que, mas o profeta falou que a mulher da minha vida não era minha esposa, era outra, e o cabra divorciou para casar com outra mulher, pelo amor de Deus. Isso é lamentável. Porque ele é um homem de Deus e falou. E você não é um homem de Deus para julgar, você tem que julgar as profecias. O reino de Deus é maravilhoso, e ele é pró-família, ele é pró-vida, aleluia, amém? Então julgue as profecias, elas devem ter a função de consolar, exortar e edificar. Agora entenda, é extremamente comum que os dons, eles se manifestem em conjunto. É comum de eu começar a entregar uma profecia para o Léo, e daqui a pouco eu começo a ganhar tons de revelação do futuro, ela se torna uma palavra de sabedoria, e por aí vai, amém? Qual que é o motivo desse ensino hoje? Não é para você, a pessoa vai entregar uma palavra assim, muito bem, mas o que é que você vai entregar para mim hoje? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria ou profecia? Porque eu sei. Não, irmão, eu só queria entregar uma palavra. É do passado, presente e do futuro. Eu sei. E se falar do futuro sem instrução, não aceito. Não é assim, amém? Eu sei de gente que talvez não tenha esses conceitos que eu estou explicando para vocês, que talvez até divirja dos conceitos que eu estou explicando, mas que se move. Porque, meu irmão, Paulo vai falar sobre 3 coisas. Ele vai falar bem assim: tenha desejo pelos dons. Diga desejo. Aí ele vai falar assim: busque os dons. Diga busca. Aí sabe o que ele fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3 ou 6, em relação à interpretação de línguas? Ele fala assim: ore para que interprete. Sabe o que é isso? Ore pelos dons. Diga oração. Agora, acima de tudo, esteja disponível para que os dons espirituais se manifestem. Quem aqui está me entendendo? Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 14, Paulo falando: eu gostaria que todos orassem em outras línguas, mas muito mais que profetizeis. Ou seja, o dom da profecia, que exorta, consola e edifica, deve ser muito mais comum do que a gente imagina, no nosso meio, e no meio de toda a igreja brasileira. Glória a Deus. Então é necessário que você se coloque numa posição de risco. Eu percebi uma palavra: entrega, irmão, porque aqui nós vamos ensinar você a ser intencional em entregar, e vamos te ensinar também a receber julgando. Não é julgando a pessoa, é julgando a palavra. Amém? Irmão, se alguém te entrega uma palavra, você não precisa falar assim. A pessoa te entrega, aí você vai falar assim: desculpa aí, irmão, mas não tem nada a ver, viu? Nada a ver, errou. Você não precisa fazer isso. Você internamente pode, olha, obrigado aí, mas por dentro você sabe: irmão, isso não tem nada a ver comigo. Já aconteceu de me perguntar: pastor, eu tive uma visão, eu vi isso, eu vi aquilo, e você estava fazendo isso e aquilo. O que você me diz? Eu te digo que não tem nada a ver. Sem problema nenhum, irmão. Não tem nada a ver. Não, tem nada a ver, mas tranquilo. Então, Pai do Senhor, até domingo, culto maravilhoso, aleluia, amém. Ou já teve situações que a pessoa entregou, e eu falei: olha, para essa estação da minha vida isso não faz sentido, mas eu vou guardar isso aqui, porque pode chegar um tempo lá na frente que eu consiga conectar essa palavra, amém. Chegaram para mim e falaram assim: pastor, te vi em tal cidade, e aí? Eu falei: maravilhoso. Deus falou contigo? Não. E agora? Tranquilo, vou guardar essa palavra aqui. Pode ser que numa outra estação Deus fale comigo dessa cidade e vamos embora. Amém? Amém, irmão? É isso. Então, o reino de Deus ele não é ficar expondo ninguém. Não. A gente julga a profecia, não é a pessoa. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Eu preciso encerrar. Vocês me dão mais 5 minutos?
Você viu que eles já subiram para dar a impressão que está acabando? Aleluia. É porque era para acabar já, amém. Mas você me dá mais 5 minutos? Eu preciso falar isso, para a gente encerrar, chave de ouro. Eu estou falando aqui para vocês que todos os dons apontam para Jesus, e eles manifestam a bondade de Deus, amém? É muito importante você notar também que Paulo ele diz algo, em 1 Coríntios 14 mesmo, versículo 1, ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios 12 ele vai falar sobre os dons. 1 Coríntios 13 ele vai falar sobre o amor. Ele termina Coríntios 12 falando o quê? E agora eu vou apresentar para vocês um caminho sobremodo excelente. Quem lembra disso? E aí ele começa a falar do amor. Aí tem pessoas que pegam e fazem assim, ó, só vamos falar de amor e esquece os dons. E aí tem gente que é exagerado e fala assim: o negócio é ter dom. Não importa se você está magoado, não importa se você está brigando com todo mundo, o negócio é ter dom, é poder. Não. Amém? Ande no amor e procure com zelo os dons. Você não precisa brilhar, você só precisa tomar nota. Existem 2 textos que falam muito sobre esse equilíbrio. Eu queria fechar falando sobre isso, sobre o equilíbrio entre os frutos e os dons. Por quê? Você vai ver 2 textos aí, um Êxodo 25:33 e outro Êxodo 28:33. O que é que esses textos falam, tá? Vocês sabem, eu gosto muito de apontar prefigurações, amém? Falar coisas do Antigo Testamento que apontavam na Nova Aliança. E a gente vai ter um elemento que ficava no santo lugar chamado candelabro. Quem lembra disso? O candelabro, ele era feito de 6 hastes, 3 iam para a direita, 3 iam para a esquerda. Em cada uma dessas hastes abriam-se 3 cálices de amêndoa, como de amêndoa. Ou seja, você tinha 9 cálices como de amêndoa de um lado e 9 do outro lado. Eu acredito em uma prefiguração que fala do equilíbrio entre as 9 manifestações do fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5 e os 9 dons do Espírito. Quem aqui me entendeu? Porque é vontade de Deus que nós andemos no amor, buscando com zelo a manifestação dos dons. E eu acredito que a figura do candelabro, ela manifesta muito bem esse equilíbrio: 9 frutos, 9 dons. Outro ainda, Êxodo 28:33, vai falar sobre a orla das vestes do sacerdote. Esses dias eu preguei sobre a figura sacerdotal e a roupa do sacerdote na antiga aliança, o que oferecia tabernáculo, o que oferecia sacrifício no tabernáculo, a família sacerdotal, tinha vários apetrechos, tinha vários detalhes. E um desses detalhes de um sacerdote era que na orla das vestes, ele tinha intercalado 2 elementos, quem sabe? Sinos e romãs. As romãs apontam para os frutos e os sinos apontam para os dons, amém? Os dons são colocados como uma figura de sino no Novo Testamento. Então você percebe que na orla das vestes do sacerdote você tinha romã e sino, romã e sino, romã e sino. O que é isso? Equilíbrio entre fruto e dom, fruto e dom. A vontade de Deus é que você ande no amor, mas que você busque com zelo a manifestação dos dons. Para encerrar, a palavra dom no Novo Testamento, no grego, é a palavra carismas. C-H-A-R-I-S-M-A-S. Eu tinha que fechar falando disso. Não falei nem, eu tinha que fechar falando disso. Carismas. Sabe qual que é a palavra de Deus para graça? Caris. Carismas é uma derivação da graça. Sabe o que são os dons? Presentes da graça. Porque os dons apontam para Jesus. Como que eles apontam para Jesus? Nós falamos de dons vocais. Sabe o que é isso? É um Deus, entre aspas, desesperado em se comunicar com o seu povo. Nós falamos de dons de poder. Sabe o que é isso? É um Deus desesperado tentando liberar intervenções para que haja livramento para o seu povo. Nós falamos de dons de revelação. Sabe o que é isso? É um Deus apaixonado pela humanidade, tentando trazer esclarecimento, instrução, visão, vislumbre profético, para que você não erre mais, para que você cumpra os planos de Deus. Sabe por quê? A manifestação dos dons só demonstra uma coisa: Deus não desiste de nenhum de nós, e que se necessário for, Ele abre o mar, se necessário for, Ele para o sol, para a lua, se necessário for, Ele entra na fornalha contigo, se necessário for, Ele libera uma palavra para você andar sobre as águas, se necessário for, Ele para o que for necessário, para que Ele libere algo, que fale contigo, que intervenha na sua vida, que te traga livramento, que te traga salvação. Por quê? Porque o nosso Deus é bom em todo o tempo. Nós não negociamos a bondade de Deus. Os dons apontam para Jesus, os dons manifestam a bondade de Deus. Quantos aqui creem em Jesus Cristo e creem na manifestação dos dons? Dê glória a Deus.